Estamos aqui com mais um programa independente, que através da TV Século XXI leva até a sua casa informações sobre dependência química, sobre drogas e também como é o trabalho da instituição Padre Haroldo. E hoje nós vamos falar como trabalhar a atividade física a fim de que essa proporcione momentos de descontração e prazer às pessoas a ponto de não precisar de fazer uso de álcool e de outras drogas. E para falar sobre isso, estamos aqui com o professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, professor Sérgio Stuck. Tudo bom, professor Sérgio? Tudo bem. Professor, primeiro explica pra gente o que é atividade física. Atividade física é um dos domínios do ser humano. Nós vivemos sobre vários domínios, nós aprendemos a controlar uma série de coisas. E uma delas é o domínio do corpo, o movimento do corpo. Isso é uma coisa adquirida e também passada de geração a geração e que engloba aí uma série de tipos de atividade. Atividade para trabalhar, atividade para conviver, atividade para passear, atividade para fazer esporte, atividades físicas. Filosoficamente é uma complexidade, é muito grande isso, pensar em atividade física. Então, a gente poderia classificar a atividade física dentro de uma série de itens importantes para viver em sociedade. E quais seriam esses itens, professor? Esses que eu falei, né? Você precisa do movimento corporal para se situar no mundo. Você é um corpo que se movimenta, um corpo que desenvolve atividades físicas. Então você tem o fato de estar aqui agora, eu preciso ter o movimento do corpo, é uma atividade física, que se retrata agora de uma certa forma estética que foi adquirida, socialmente. Professor, quais são os benefícios da atividade física para o organismo? Nós crescemos desenvolvendo o movimento do corpo. E a atividade física, então, é considerada assim. É importante que o que a gente aprende seja muito controlado, seja normal, dentro de um padrão de normalidade de movimento, e que isso seja em equilíbrio com as outras fases da vida, com as outras faces da vida. Então, tendo a atividade física em equilíbrio com o bem-estar, o dia a dia, isso denota um tipo de saúde física. E fazendo uma ligação com a prevenção ao uso de drogas, professor, como essa prática de atividade física pode ser benéfica? Agora você citou um elemento de influência, tem muito a ver com o corpo, que são as drogas lícitas e ilícitas, que fazem o sujeito sentir o corpo diferente. Então, a gente sabe que, em função dos problemas sociais, em função dos desequilíbrios que acontecem entre esses domínios do ser humano, e, ao mesmo tempo, o surgimento de um produto químico que altere esse estado, produz o consumo de drogas e uma sensação diferente em função da droga. E quem já faz uso de drogas, como beneficiar-se com a atividade física? Quem já é usuário? É um tema mais complexo ainda, porque as influências no nosso dia a dia, para a nossa normalidade, são muitas. Quando existe uma sensação de frustração muito prolongada, e, coincidentemente, aparece uma substância química que altere esse quadro, então isso vem suprir essa necessidade de bem-estar. O exercício físico pode suprir essa necessidade? Se a patologia já instalada, talvez é um risco que se corre, a gente não tem certeza dessa mudança. Mas o exercício físico prolongado, com uma intensidade de média para forte, onde você tem a liberação de algumas substâncias de glândulas que estão dentro do nosso corpo e que dão essa sensação de bem-estar, quando isso acontece, pode ser que isso resolva um problema de uso de drogas. E quais são as respostas fisiológicas, professor? Uma delas é essa, a principal é essa. Quando uma atividade de longa duração, com uma intensidade de média para forte, com uma frequência cardíaca alta, que você mantém essa frequência durante um bom tempo, 30 minutos, 40 minutos,
você libera umas substâncias no organismo que são benéficas. Né? O metabolismo do corpo é alterado. Mas só em atividades de longa duração? Longa duração, de uma intensidade onde a frequência cardíaca é acelerada em função da idade da pessoa, isso vai variar. E com esse tempo de prática, essas substâncias são benéficas para o corpo. É mais ou menos parecido com uma substância alucinógena ou psicotrópica, que é a beta-endorfina, que é liberado pela glândula principal do nosso corpo. E estar praticando atividade física ou fazer regularmente atividade física e não fazer uso de drogas, pode ter alguma relação? A influência da droga, ela vem de lugares que fogem ao nosso controle. A gente sabe de pessoas que cresceram fazendo atividade física num ambiente super saudável e que num dado momento, por outras influências, passou a usar droga, mesmo tendo crescido dentro de uma normalidade. Tendo sempre praticado atividade física. Sempre praticou atividade física. Uma boa atividade física, até expoente no mundo do esporte, e de repente passou a usar droga por influências que fogem ao controle. Ambiente de amigos, festas, uma depressão ou outra, uma sensação de mal-estar, de repente, por um motivo ou outro. E os organismos também, eles são sensíveis, estão mais sensíveis e menos sensíveis, né, a substâncias químicas. Os predispostos e os que não os menos predispostos. Professor, quais práticas esportivas podem ser mais importantes no que se refere à prevenção ao uso de drogas? Sandra, são muitas práticas esportivas e isso vai variar de acordo com o tipo de cultura estabelecido. Né? Uma criança que cresceu dando valor para determinadas coisas, quando ela está diante de uma determinada prática esportiva que ela se entende como importante e que aquilo lhe traz muitos benefícios, muitas sensações boas, isso pode ser um bom indicativo de alguma coisa que combata aí a decisão de usar drogas. Então não dá para especificar se é uma prática coletiva ou individual? Não. Vai depender da pessoa? Não, isso são muitos fatores que fogem ao nosso controle, de todos, né? Não dá para, a gente não consegue definir isso. A não ser que estatisticamente, ao longo de muito tempo, você observe a reação das pessoas que em determinadas práticas, a decisão de não usar drogas ficou estabelecida por isso. E professor, na sua concepção, como professor de educação física, num programa de tratamento como existe na instituição Padre Haroldo, né, que a pessoa fica 6 meses em tratamento, se lá dentro oferecerem a ela uma atividade física coordenada, ordenada por um professor da área, quais os benefícios que ele pode ter com essa prática? A consciência corporal de um adulto, em função de um tipo de prática que é estabelecida e que se torna um hábito, pode mudar essa percepção. Alguma coisa que dê muito prazer de fazer em grupo, de se submeter a um esforço. Isso são os benefícios da prática física dentro de uma instituição assim. É um tipo de trabalho, né? O esforço físico, quando você realiza e observa um resultado, isso dá muito prazer. Esse resultado, tanto positivo quanto não positivo, ele deve dar prazer. Nesse aspecto, essa é a importância da atividade física dentro de uma instituição de reabilitação. Assim. E isso pode até fazer com que a pessoa não tenha vontade de fazer uso novamente lá dentro, já que ela tem uma outra fonte de prazer. A atividade física depende das emoções também, né? Então, é uma análise psicológica. A área de conhecimento que mais trata da dependência química é a psicologia. Né? E a atividade física, pela ótica psicológica, também tem suas nuances. E, logicamente, que ela traz muitos benefícios. Né? É comprovado isso. Então, é uma somatória de fatores. Né? A psicologia da atividade física, a fisiologia da atividade física, a sociologia da atividade física, tudo pode convergir para uma sensação de mundo muito boa sem ter nenhuma droga ilícita ou uma droga acessória, né, para esse estado de espírito, para esse estado físico. Oh, que bom! Educação física.
A gente sente tão maravilhoso, tão bem, quando pode andar de bicicleta, praticar yoga, jogar futebol, jogar tênis, golfe, qualquer coisa. É tão bom, mas enquanto a droga, para mim é difícil ver uma pessoa que usa droga e também pratica exercício. É uma contradição. Se estou usando drogas e se começa a praticar exercícios, é muito mais fácil para mim parar. Sabe por quê? Porque mesmo os hormônios que drogas ativam também estão ativados quando fazemos exercício. Temos os mesmos resultados, mas com esta diferença. Droga causa problema. Educação física e toda coisa física só dá alegria, paz, amor. Vamos fazer mais exercício. A atividade física pode também exercer efeitos no convívio social do indivíduo, tanto no ambiente de trabalho quanto no familiar. Ela pode auxiliar no tratamento para a dependência química, pois sem as substâncias psicoativas no organismo, o dependente precisa suprir a sua falta. E a prática da atividade é uma ação que gera sensação de prazer, bem-estar físico e mental, possibilitando ainda ao indivíduo reiniciar um ciclo de amizades saudáveis, tendo sempre em mente a manutenção de sua sobriedade. O sucesso desta mudança poderá ser observado no decorrer do tempo, à medida que a pessoa estruturar um novo estilo de vida, integrando a mudança em nível de missão e valores.